Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a gente não podia deixar de falar aqui da Flor de Lis, né? Essa mulher criminosa cometeu aí um crime bárbaro que chocou o Brasil. E isso aconteceu em 2019. Você vê que quando se trata de pessoas poderosas, influentes, a justiça trabalha de outra maneira. Então só agora, né, 2022, arriscado até o crime prescrever, é que sai a condenação dela. Embora tenha demorado, a gente tem que admitir que é antes tarde do que nunca, né, meus irmãos? Porque pior seria que o crime prescrevesse, mas é realmente triste, né? Como eles tentam, não, vamos atrasar o processo, vamos deixar para mais para frente para ver se as pessoas esquecem, né? E ele ou prescreve ou eles dão uma pena pequena. Afinal é uma pessoa muito influente. Então eu tô aqui com a matéria do G1. Quero ler junto aqui com vocês para vocês terem noção, né, quem não viu ainda, do que aconteceu. Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo. Ex-deputada foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além do uso de documento falso e associação criminosa armada. Sentença destaca que o crime evidencia a frieza e menosprezo pela vida humana de Flor de Lis, né, por parte dela. Matéria muito recente, de 13/11/2022. Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flor de Lis, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio, então é a mesma coisa. Segundo a sentença, né, o crime ao pastor caracteriza uma demonstração explícita de ódio e que o fato do crime ter sido praticado na residência onde o casal vivia com mais de 50 filhos tornou o crime ainda mais bárbaro. O documento ainda destaca a frieza e menosprezo pela vida humana da ex-deputada. Os diversos disparos efetuados contra a vítima, de apenas 42 anos de idade, concentram-se em regiões vitais como crânio, tórax e abdômen, conforme acima mencionado, sendo este morto em horário de repouso noturno, né? Até a covardia, o cara dormindo, família, e metralharam ele, literalmente. No imóvel de moradia também de inúmeros filhos adotivos e de criação da vítima, evidenciando ainda mais frieza e menosprezo pela vida humana durante a empreitada criminosa praticada, diz trecho da sentença. Em outro trecho do documento, destaca o sofrimento a qual o pastor foi submetido, emprego de meio cruel, posto que, alvejado por dezenas de disparos de arma de fogo, inclusive na região próxima às genitálias, agonizando com imenso sofrimento até o seu falecimento, ressaltou a sentença. Flor de Lis e Simone ouviram a sentença de dentro de uma salinha no próprio plenário, de onde conseguiam ver e ouvir a juíza, mas não podiam ser vistas por outras pessoas que acompanhavam a leitura. Segundo a defesa, ambas não estavam passando bem e por isso tiveram esse direito. É o que eu digo, família. O cara rouba uma galinha, né? Não tem negócio de constranger. Vem um repórter, por exemplo, aqui na minha cidade acontece muito. Aliás, Caruaru, né, cidade onde eu moro aqui em Pernambuco, costuma acontecer muita bizarrice. O lugar para acontecer bizarrice. Agora mesmo, o bolsonarista em cima do caminhão, agarrando o caminhão, aconteceu aqui. Não bastasse, com poucos dias depois, teve um Fiat Uno também que se partiu no meio. O cara fazendo um racha, mesmo ali perto daquela loja onde vende bastante motos de esportivas, né, que eu passo de vez em quando. Quem acompanha o canal deve saber mais ou menos onde é. E qualquer coisinha que acontece, vem os repórteres daqui que estão mais pra palhaço e os caras começam a fazer piadas, aparecem aqueles memes. Não tem essa de constranger, né? Agora quando se trata desse pessoal com dinheiro, com influência, aí não, peraí, tá passando mal, não vamos mostrar aqui, não vamos expor, né? A demora para fazer o julgamento é coisas, meus irmãos, em vez de dar uma resposta rápida e precisa à sociedade, isso faz muito com que a gente perda a fé na justiça, né? Ainda é o melhor caminho, a gente sempre destaca isso aqui, meus irmãos, mas realmente é triste, né, saber disso, né, que as coisas são feitas assim, principalmente se você tiver dinheiro. Ainda tem gente que defende ela, né? Eu peguei aqui, consegui um vídeo antigo, né, e você vê a hipocrisia na cara dela, inclusive um depoimento para lá de extremo. Eu vou colocar só um trechinho, meus irmãos, para você ver e prestar atenção, né, quando você estiver na sua igreja, no seu lugar de oração, que tiver um pastor desse tipo, comece a prestar atenção, né, se ele não está se desviando, se ele não está usando ele mesmo e as experiências dele mesmo no lugar da de Deus, nas que Deus deixou para você. Eu não condeno a pessoa a contar as próprias experiências, não é isso que eu estou falando, né? Desde que isso some. Mas quando ela meio que se contradiz, quando é raciocínio esquisito, eu realmente fico com o pé atrás, meus irmãos. Porque eu acho que a principal função, né, de uma igreja
tem que ser de explicar o evangelho, de explicar as leis que Deus deixou, né? Ao invés de ficar falando da própria vida e as próprias experiências. Então, eu tenho um trechinho aqui desse hipócrita falando, e eu quero que vocês memorizem, para que, se Deus que nos livre acontecer de novo, mas e infelizmente ninguém está imune a esse tipo de coisa, né? Possa ajudar de alguma maneira a identificar, tá certo? Então vamos ouvir aqui juntos, em seguida a gente volta para comentar. Vamos lá. Eu estava uma época na minha casa, ainda na favela do Jacarezinho. Lá na favela do Jacarezinho, houve um tumulto na rua, um burburinho terrível na rua. E eu fui saber o que era, eu disse, que é isso? Era apenas uma mudança, alguém estava mudando-se para aquela rua. E eu disse, mas por que esse burburinho todo? Por causa de uma mudança. Alguém disse, ô missionária, você não sabe o que é que está vindo para cá. Eu disse, o que é? Está vindo um centro de macumba para cá. Estão vindo para cá mães e filhas do capeta. Eu disse, esse burburinho todo é por causa disso. Essa bagunça toda é por causa disso. Deixa os macumbeiros vir. Eles são bem-vindos a esta rua. Se instalaram na rua. Todo final de semana, a tal mãe de santo saía com os filhos de santo atrás. E eles jogavam um líquido escuro por toda a rua. Eu não entendi até hoje, não sei porquê daquilo. Mas eles saíam jogando líquido preto por toda a rua. Falando coisas por toda a rua. E ela tinha uma filha exatamente da idade das minhas filhas. E um belo dia, uma bela tarde, houve uma desavença entre as minhas filhas e a filha da macumbeira. Eu escutei o barulho e fui do lado de fora ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei do lado de fora, era a minha filha que está aqui hoje, Simone, hebreia, discutindo com a filha da macumbeira. Fica em pé, hebreia. E a minha filha discutia, brigando com a filha da macumbeira. Aí eu fui lá ver o que era. Eu disse, o que está acontecendo aqui? Posso saber? A menina olhou para mim e disse, ô dona, você não me leva a mal, mas todas as vezes que eu passo aqui, as suas filhas cospem e diz, está amarrado. Eu desço na rua, ela fala, está amarrado. Eu subo de volta, ela diz, está amarrado. Eu não aguento mais isso. Eu olhei para minha filha e disse, peça desculpa para ela agora. Mas mãe, eu disse, peça desculpa para ela agora. Ela pediu desculpas. Eu disse, agora entra. Ela entrou. Eu cheguei lá dentro e disse, você vai se tornar a melhor amiga dessa menina. Entendeu bem? Eu quero que você seja a melhor amiga dela. Eu disse, eu quero essa menina aqui dentro de casa. Porque na casa de crente tem algo que não tem na casa do ímpio. O que é que tem lá? Lá tem uma glória. Lá tem uma glória. A glória humana não invade ambiente.
Mas esta glória, ela invade o ambiente e ela fica no ambiente. Nós vimos que um dos homens mais sábios que apareceu nas histórias bíblicas se chamava Salomão, filho do rei Davi. E mesmo ele, com toda a sabedoria, foi recomendado que ele se afastasse dos ímpios, principalmente as mulheres dos ímpios, e que não tomasse elas como esposas, nem se juntasse com aquele povo. Porque, meus irmãos, a casa de Deus, ela sempre está aberta para todos aqueles que querem entrar. Mas para isso é preciso a pessoa querer, e para querer é preciso se arrepender. Em Tessalonicenses 3,6 diz o seguinte: mandar-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Em 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, a palavra aqui, meus irmãos, parece que foi escrita diretamente para Flor de Lis. Você ouviu aí ela mesmo mandando a filha se tornar a melhor amiga de uma pessoa que ainda está nos caminhos cujos quais Deus não aprova. Ao invés de convidá-la a conhecer a Deus, olha, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor. Só Ele que pode salvar. É esse tipo de convite que a gente faz. A gente não se junta com o mal, a gente não compactua com ele. Em Isaías 29, para quem ainda acha difícil, porque a Bíblia toda está cheia desses avisos, desses ensinamentos a todo cristão. Eu já tenho dito para vocês que há doutrinas que são maçônicas e estão introduzidas dentro do cristianismo. Eles fazem interpretações errôneas da palavra, afrouxando as leis e dando a entender que você pode fazer o que você quer. Não tem problema, Deus está nem aí. E o que não liga para o que você faz, o que fazeres o que tu queres há de estar na lei, é o outro. É aquele que está num lugar bem quentinho esperando essas pessoas. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Eu acho que eu não preciso continuar, meus irmãos, já é o suficiente para os nossos irmãos aqui do canal, você que está vendo esse vídeo, compreender qual é a vontade de Deus e qual a direção Ele nos deu. Existe muita mentira hoje em dia misturada, disfarçada de um falso amor, um falso carinho, quando na verdade é justamente o contrário, é uma cilada. Não existe amor verdadeiro, meu irmão, sem justiça, se nós colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Há salvação para todo aquele que quer, e para querer a gente tem que abrir mão dos nossos próprios maus costumes, dos nossos desejos malignos e da vontade de fazer o mal. Apenas assim é que de fato a gente pode aceitar a salvação que está lá, pronta para cada um de nós, para cada um que quer. Então eu coloquei aqui, meus irmãos, porque eu vejo muitos depoimentos de líderes religiosos muito parecidos com isso aqui. Não, vai lá, ó, se junta, vamos fazer aqui um carnaval gospel, né, como Silas Malacheia faz. Uma festa, como o próprio nome diz, uma festa da carne, que o cristão deveria sair de perto, se afastar. Não, a gente vai fazer o nosso aqui e vamos lá pular carnaval também. Igual está em Isaías 29, né, que esse povo se aproxima de Deus e honra Deus com a boca, com os lábios, até com suas danças, mas o coração está muito afastado. Está indo totalmente contrário às vontades do Criador. E é o que você mais vê, meus irmãos. E toda vez que chega final de ano, as festas pagãs aí, que enquanto você está no escuro, quando você não sabe a verdade, você está inocente e Deus não leva em período. Você está ignorante e Deus não leva em conta o período da ignorância, enquanto você não conhece a verdade. Mas depois que alguém te avisa, inspirado por ele mesmo, e você continua persistindo nisso, meu irmão, aí não tem desculpa. Então, eu espero ter alertado vocês. Foi para isso que esse caso aqui serviu, né? Que seja feita justiça, meus irmãos, e eu gostaria de saber a tua opinião. A gente volta com 2 vídeos todos os dias, um às 7h30, outro às 5h45. Se não acontecer isso, é porque houve alguma coisa. Provavelmente o YouTube me deu um chute, né? Porque se for alguma coisa comigo pessoalmente, vem alguém da minha família e avisa. Mas se eu sumir de repente, aí vocês já sabem o que é, né, meus nobres irmãos? Tá cada vez mais difícil falar a verdade. Enfim, fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos, família, e que Ele proteja todos nós. Fui!